taxa de juros é elevadíssima. Então, o que o pessoal tem feito? Tem trocado aquele imóvel mais antigo, aquele imóvel da praia, aquela chácara, por um imóvel de um valor mais elevado. O que a gente tem que tomar cuidado com a permuta, tá? Para os corretores, dever de informação. Se eu vou permutar um imóvel de 500 mil por um de 700 mil, quem vai pagar o imposto de quem? Se não tiver previsto no contrato, o imposto é dividido à metade. Então, aquele cara, a regra é o seguinte: quem vai adquirir o imóvel paga o imposto, beleza? Se no contrato não tiver nenhuma previsão, vai acontecer a metade. Ou seja, eu vou pagar metade do imposto do de 500 e metade do imposto de 700, o que é totalmente desproporcional, né? Mas é a nossa amiga lei, e dela a gente está escravo, beleza? Então, sempre que for permuta, permuta só é considerada quando a troca ela vai ser paritária ou de até 50% do valor do imóvel. Então, se for um imóvel de 500 mil e uma troca por um de 800, a gente está falando de duas compra e venda, não de uma permuta, tá? Hoje, a gente tem que trabalhar com a permuta, tem que pensar na permuta, quando vai angariar o imóvel, tem que falar para o nosso cliente que a permuta é viável, pelo seguinte: a facilidade, as pessoas têm muito apego ao imóvel, né? Então, a pessoa vai lá e fala assim: ah, não, eu vou querer achar a casa da minha vida, aí o cara vai ter que esperar eu vender a casa que eu moro para poder fazer o negócio. Qual que é a chance disso acontecer? Quem está no mercado há bastante tempo sabe que é praticamente nenhuma, né? O ideal é o quê? É você já falar para o cara: ó, se você não vender seu imóvel antes, você vai ter uma depreciação no preço dele muito grande. Por quê? Sempre vai ser pago comissão a hora que você vai comprar uma coisa de valor maior. O cara que está com valor maior deprecia a tua. Você pega lá o teu Porsche 2022 e vai na Stuart trocar por 2024. Ele vai falar que o dele vale a tabela FIP e o teu vale 70% da FIP. Com o imóvel é a mesma coisa. Por que faz muitas vezes? Você pega um imóvel, você fez uma pergunta para o teu imóvel. Aham. Esse imóvel, ele entra no valor lá que se fala. Sim, aham. Ele entra pelo valor se Combinado. 30% abaixo. Isso. Mas a permutante, a compradora, ela te dá 12 meses para você vender com o seu imóvel. Isso. Se você não vender, volta para aquele valor de baixo. Aí, ou você tem que transferir daí de forma forçada, né? Qual que é o problema? A gente vai falar da procuração, e se a pessoa fizer essa jogada e morrer no meio do caminho, você fica com um ônus, você fica com os custos do inventário. Então, o ideal para o corretor é sempre fazer o quê? Quando que o negócio se termina? Quando a triangulação está completa. O que é a triangulação no mercado imobiliário? Pagamento, posse e propriedade. Então, se você não tem a transferência da propriedade do imóvel permutado, você tem um rabo ainda que você tem que administrar. Entende? Então, o ideal é o quê? Resolver todas as questões de uma única vez, tá? A gente não deve ficar com isso no portfólio, porque se o rapaz lá que recebeu o imóvel em permuta declarar que recebeu, o outro tem que declarar que comprou. Senão você vai ter uma desinformação perante a Receita Federal. E isso vai gerar imposto e multa. Lembrando que a multa no âmbito da Receita Federal sempre será, no caso de sonegação, de 80% do valor devido. Então, assim, é um barato que vai sair caríssimo. Aqui cabe o corretor a negociar um melhor valor para que caiba na parcela, para que caiba no negócio, já fazer essa transferência de lá para cá e daqui para lá. Óbvio que, se a transação do imóvel de valor maior tiver algum percalço, por exemplo, uma análise de crédito que vai ser mais demorada, você pode conversar com ele e falar assim: me dá aqui essa opção de venda, que de repente a gente vende no meio do caminho o teu imóvel, e aí você não vai ter lá que receber nada em permuta. Você vai fazer o que a gente chama lá de venda casada, tá? O que é muito importante, pessoal? Quando você vai realizar a permuta, a pessoa vai lá ver o teu imóvel e fala assim: adorei o imóvel. O imóvel é fantástico, gostei, vou comprá-lo. Mas eu tenho que dar um imóvel em permuta. O comprador aceita esse imóvel? Você tem que falar assim: para.
Primeira coisa, esse teu imóvel, por mais que ele seja dado como pagamento, eu vou estar tirando ele do teu patrimônio. Para isso, eu tenho direito à comissão. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar o teu imóvel, vou te fazer uma autorização de venda, e aí eu vou chegar para o proprietário e falar para ele assim: olha, eu estou com um imóvel aqui para venda que ele aceita pegar esse teu imóvel aqui e ainda te paga uma grana. Você inverte o jogo de palavras. Aí nunca você vai ter problema. Se você falar, ele aceita como parte de pagamento, a gente está falando de uma dação em pagamento. E na dação em pagamento não existe pagamento de honorários de corretagem. Se você pegar lá o artigo 3º da lei da profissão do corretor, fala que o corretor faz compra, venda, locação, permuta e avaliação mercadológica. Não fala que faz dação em pagamento. Por isso que na dação em pagamento a comissão é devida. Beleza? Quando você vai fazer uma promessa de compra e venda e colocar, ao invés de permuta, dação em pagamento, você se ferrou. Você pode tentar cobrar o cara lá judicialmente a comissão, mas se não ficar bem claro isso no contrato que vai ter a remuneração do corretor, você não vai conseguir receber. Eu estou pensando no negócio agora de uma permuta. Uma área de corporação, onde vai ter dinheiro, vai ter imóveis prontos, pergunta financeira, mais pergunta física. O que é o imóvel pronto? A gente precisa entender. Imóvel pronto é o dinheiro. Sim. A pergunta física, a pergunta financeira não, é lá na frente. Mas é dinheiro porque ele está pronto, se fosse o doutor, daqui que eu vejo os seus imóveis. Isso, ele vai pegar o imóvel que está na prateleira da construtora e vai antecipar. Qual que é o legal da permuta? A gente tem que dominar assim, de forma muito tranquila, que é o que a gente pretende fazer hoje, para você poder sentar com o teu cliente lá e mostrar para ele todas as opções. A gente não vai entrar profundamente hoje em permuta por unidade futura da incorporação, porque isso está dentro do nosso curso lá de incorporação, que a gente fica uma aula inteira falando só disso, né? Então a gente vai fazer só um en passant, né? Que é justamente aqui. Então, permuta de terreno por unidade futura. O que o corretor tem que ter em mente? Para que eu aceite para que eu sente como corretor, para oferecer para o meu terrenista aquele projeto, eu tenho que ter uma análise de metro quadrado, um memorial descritivo para ver qual vai ser o padrão construtivo e um cronograma de prazo, de início. Tendo isso, então eu vou ter lá de 6 a 12 meses para aprovação do projeto, de mais 6 a 12 meses para início da obra e de 24 a 36 meses para a conclusão da obra. A gente está falando que em 5 meses lá a unidade está entregue. E aí nesse contrato ele tem duas formas, SPE, SPC, SP. Tem várias outras, mas são as mais comuns. Na SPE, o terrenista ele faz parte do contrato social desse projeto e aí ele tem lá todos os ônus e o bônus de ser um empresário. Tem uma facilitação tributária, não vai pagar 15% lá do ganho de capital, vai pagar só 6,70 coisa, se tiver de afetação, e 7 alguma coisa se não tiver. Mas o que importa para a gente é o quê? É pensar na documentação. Então eu tenho que fazer uma due diligence da construtora, ver se essa construtora e essa incorporadora são boas, lembrando que a construtora é uma coisa, a incorporadora é outra. Então sempre tem que estar quem vai ser a construtora também, não só o incorporador, porque tem muito incorporador que não tem nenhum parceiro construtor, ele compra só o teu, né, ele faz a permuta com você e ele sai vendendo esse projeto a mercado. Se ninguém comprar, ele não vai depois executar, então você pode ter um problema seríssimo com isso, tá? E o detalhe é que o corretor ele tem uma responsabilidade muito grande nesse projeto, porque, em regra, ele também vai receber permuta por unidades futuras. E aí ele vai estar, normalmente, se você for um bom negociador, com uma exclusividade de venda dessa incorporação, ou pelo menos de parte desses lotes, né, ou dessas unidades. Se você tiver essa exclusividade, se você for comercializar esse empreendimento, o que você tem que tomar cuidado? Que a pessoa faça lá o registro de incorporação. Senão, você é responsável solidariamente por qualquer BO que der. Lembrem disso, né? Que a gente falou no primeiro encontro da solidariedade. Beleza? Então, o que eu tenho que me preocupar aqui? A due diligence imobiliária, as garantias que vão estar vinculadas a esse negócio e o cronograma detalhado e vinculante dos prazos. Quais são as garantias? Veja só, se eu vou incorporar um empreendimento de 56 milhões e eu não tenho 500 mil na conta, que diabo que eu estou fazendo?
Então, o que a gente pede normalmente? O negócio vai ser 50 milhões? Show de bola. Você passa 500 mil para cá, a gente fica com esse dinheiro garantido no negócio como arras. Se a incorporadora não edificar, não levar adiante os projetos, se ela não fizer a parte dela, você fica lá com essas arras já e executa. Você pode até colocar que se o projeto for aprovado e de fato acontecer a incorporação, você devolve esse dinheiro para ela começar a obra. Mas incorporadora sem dinheiro não tem condição, beleza? A incorporadora não, ela prefere gastar dinheiro com outra coisa. Então você vende o terreno para outra pessoa, tá? Tem muita incorporadora que dá golpe. Ela faz o quê? Ela vai lá, pega o teu imóvel, coloca na prateleira e sai tentar vender por aí. Muitas. Paranaguá, Matinhos, Balneário Camboriú, Curitiba também. Tivemos 2 casos no ano passado. Então tem que tomar muito cuidado. Você que é dono de terreno, preste atenção na forma que você vai fazer esse negócio. Procure lá um corretor que seja especialista em incorporação, que tenha lá uma assessoria bem sólida para isso, tá? O corretor, quando ele vai agir nessa permuta de incorporação, ele vai ter que ter uma noção básica ali de guia amarela, potencial construtivo, que é aquilo que a gente falou na nossa primeira aula sobre incorporações em dezembro, que o marido da Andrés, ele pegou e fez pra gente aqui, que é a conta de padeiro. Se vocês não viram ainda, vejam lá no meu YouTube, ficou bem legal. O vídeo dele, ele entra no final lá e dá um verdadeiro show de matemática, do que vale ou não a pena e do potencial construtivo e tal. É bem, bem importante, tá? E quais são os tipos de permuta que existem, então? A gente fala lá que é permuta simples e direta, que você troca lá o imóvel pelo imóvel, imóvel por imóvel. Permuta contorno é quando você troca o imóvel por um outro imóvel com dinheiro, lembrando que tem que ser até 50% do valor. Qual que é a diferença na prática se for mais de 50%? Se for até 50%, você vai fazer uma única escritura pública de permuta e vai fazer 2 registros de imóveis dela, dos 2 imóveis. Então você economiza lá uma taxa, tá? Se for uma compra e venda cruzada, aí vai ser normal. Se você fazer 2 contratos de compra e venda, vai pagar o dobro das taxas. Permuta de terreno por unidade futura, tem que fazer todo esse cuidado para ver quais vão ser as unidades que vão ser dadas ao permutante, se ele pode escolher, e qual que é o prazo, velocidade que vai acontecer esta obra. E eu também posso permutar outra coisa. Então, por exemplo, assim, teve uma corretora que ela aceitou, como parte do pagamento da comissão dela, uma permuta que era uma construção no terreno próprio dela, que não tem nada a ver com o negócio aqui, né? Então, mas é bacana a gente saber. Então, eu tô lá com um terreninho parado, uma construtora grande aqui, uma média, por exemplo, a OAS, vai lá e vai fazer uma obrinha, né? Para mim, beleza, a OAS pode fazer uma obra lá de meu interesse, né? Colocar um pedalinho, sei lá, enfim, vocês entenderam. Qual que é a base legal, então, da permuta? Tá lá no Código Civil do nosso amigo 533 ou 537. Lembrando que o artigo mais importante é o seguinte: a permuta se aplicam todas as regras da compra e venda, exceto o que está diferenciado lá. Sempre me perguntam: corretor tem direito a receber comissão sobre imóvel de valor menor? Tem. Por quê? Lá na lei que institui a profissão, fala que o corretor recebe pela permuta, que o corretor faz a permuta. O que ele não faz é dação e pagamento. Então, muito cuidado com esses termos. E lembrando a dica que eu dei, que eu acho que é o que vale ouro para essa palestra. Sempre que eu faço ela, é a dica de ouro. O cara, eles aceitam permuta? Olha, permuta é outra coisa. Permuta a gente tem que fazer um contrato, tá aqui, você me dá exclusividade nessa negociação. Se ele não comprar, eu vendo para você, pode ficar bem tranquilo. O corretor pode fazer isso ou não? Pode, né? O corretor é um cara que trabalha com vendas. Não pode prometer vender em um mês, senão você responsabiliza. Mas se for assim, deixa que nós vamos vender, você pode. E aí, você tendo lá, então, autorização de vendas, você vai receber a comissão. Vou fazer um paralelo rapidinho, porque nesse curso não deu para a gente falar profundamente disso, que é o seguinte: o artigo 722 do Código Civil fala o que faz o corretor. Então, o corretor, ele vai lá e faz a mediação entre as partes, né? Então, ele faz todo esse negócio jurídico da compra e venda, locação, permuta e fins. Mas no seu parágrafo único, que ainda não existe, que vai estar na reforma do Código Civil,
tá? Que está tramitando já no Congresso, então em breve a gente deve ter notícias. Lá vai falar o seguinte, que a mera indicação de imóveis, inclusive por meio virtual, não significa contrato de corretagem. Ou seja, como que eu estou lá mesmo? Certo. O Sérgio vai lá, eu caio no lead do Sérgio, eu vi lá um imóvel que eu gostei, uma casa lá de 80 mil reais, cliquei, o Sérgio pegou, caiu lá no WhatsApp dele, e aí ele, e aí Douglas, tudo bem e tal? O que você quer? Você quer esse imóvel aqui de 80? Eu falo, não, na verdade eu quero um de 75. Aí ele me manda 10 opções, eu pego as opções, pego o endereço, vou lá e compro diretamente os imóveis. Sou um filho da puta se eu fizer isso? Sou um filho da puta se eu fizer isso, mas isso acontece todo dia. Aí ele não vai ter o direito à comissão, porque vai estar na lei que a mera indicação de imóveis não garante a comissão, tá? Hoje, em tese, garante. Então, se ele mostrar o imóvel, seja enviar o link no WhatsApp, foi ele que apresentou. Apresentar não é ir lá e abrir a porta e mostrar aqui a geladeira, aqui é o fogão, aqui é a pia. Tá? Apresentar é mandar o link, mandar a matrícula, é apresentar. Show? Muito cuidado, tá? A gente já tem começado a procurar, a gente tem recebido contratos de imobiliárias para fazer já esse modelo desse contrato, que é o contrato do corretor com o comprador, que em regra não existe, né? E a lei também não exige, tá? Porque na lei foi o seguinte, que se a comissão não for combinada, quem paga o vendedor. Mas isso vai mudar, beleza? Não, a lei não fala nada, entendeu? Vai ser o negócio. Então, é isso que eu estou falando, vai ser o negócio, tá? Vai ter que ficar bem claro no negócio. E aí, lembrando sempre da nossa divisão de despesas, né? Se você não tiver uma previsão expressa de quem vai pagar o quê, vai ser rateado por cabeça, tá? Então aqui, permuta simples, troca por troca. E aí tem uma coisa aqui que é bem legal, que o pessoal normalmente não faz. Imagina o seguinte, eu tenho um apartamento lá, esses apartamentos novos aí, gigantescos, 19 metros quadrados, que vale 350 mil reais, beleza? Tem um monte aí, né? 19 metros quadrados, 350 mil reais. Aí eu acho uma pessoa que teve lá 10 filhos, está se divorciando e tem um apartamento de 4 quartos, 280 metros quadrados no JuVV, que vale 350 mil reais. Pasmem, existem imóveis de 4 quartos no mesmo preço do imóvel, hoje é estúdio para Airbnb. Existe esse imóvel. O que você faz se você está querendo ter um ganho de capital muito legal? Você vai lá e oferece a permuta. Então, os imóveis, hoje no mercado, eles têm o mesmo preço. Um está detonado de 4 quartos e o outro está novinho em folha lá de 19 metros quadrados. Beleza? Você faz essa permuta por preços iguais, troca de mano, como a gente chama. E aí o de mano pode contemplar a comissão. Então, pode ser um imóvel de 400 mil, 410 mil, e o outro de 350, porque a comissão ela vai incorporar o valor da aquisição para dar esse 0 a 0, para não dar o ganho de capital, beleza? Aí o que acontece? Você vai lá e gasta mais 500 mil para reformar aquele imóvel e depois você tem um imóvel lá de 800 mil reais. Então você tem uma baita vantagem tributária fazendo permuta de imóveis. Pega o imóvel mais velho e o imóvel mais novo e faz eles se cruzarem. Entenderam? Show? Essa dica é bacana. Permuta contorna. Meu imóvel vale 500, o teu vale 750, a gente faz a troca e eu vou lá e pago na cabeça mais 250. Adianta eu pagar em dinheiro esses 250 com notas não marcadas? Não adianta, porque todas as transações imobiliárias hoje que passam pelo cartório tem lá o que a gente chama de comunicação oficial. Então, o cartório o tabelionato de notas, ele é obrigado a revelar todas as transações. Então, você chega lá e fala assim, aqui foi 500 mil, como foi pago? Foi TED. Alguns cartórios estão exigindo a cópia da TED, tá? Isso, ele vai lá e ele marca lá como é que foi. Foi em dinheiro? Foi. Da onde veio esse dinheiro? O dinheiro veio lá que eu matei um cara e daí eu recebi lá como matador de aluguel. Beleza, você vai lá e consta. Eu acho bacana que eu vendi uma chácara e daí o cara... Mentira, quando eu fui comprar a minha chácara, a pessoa quis receber uma parte em dinheiro. Eu, beleza, não tem problema nenhum. Peguei, fui lá no banco, saquei o dinheiro, mentira, fui lá no cartório,
peguei um recibo dele que ele estava recebendo em espécie, né, o valor lá, acho que era 50 mil reais. Peguei esse recibo, fui no banco, pedi para o banco, eu quero sacar 50 mil, já tinha avisado no dia anterior, quero sacar os 50 mil, o cara me deu o dinheiro, eu peguei e dei o recibo para ele, e falei assim, protocole aqui que você recebeu uma cópia, que esse dinheiro eu estou usando para pagar aquele cara lá. A gente fez isso, eu fui no cartório, deixei uma cópia da declaração lá, no ano seguinte o tiozinho falou assim, qual que é o valor que você vai declarar a chácara? Exatamente todo o valor que eu te paguei, mesmo a parte em dinheiro, porque isso constou lá na escritura, que foi dada uma parte em dinheiro, e também lá perante o Banco Central já tem essa informação. Para quem não sabe, uma das especialidades da casa é a parte de compliance anticorrupção. Eu atendo clientes do ramo financeiro internacional, então tendo bastante de lavagem de dinheiro, isso assim, fuja, não dá certo, tá? A pessoa vem, e como é que eu faço? Cara, não faz, né? Você vai ser preso, a hora você vai ser preso. Até 2019, o eFinancial, que é o sistema que faz o cruzamento de dados, ele pegava transações acima de 100 mil reais. Beleza? Então, muitíssimo cuidado. Para que serve a posse? Eu vivi agora lá em Garuva, no ano passado. Terreno, era uma posse que foi comprada. Essa posse, quem comprou essa posse, talvez era o comprador. E já estava ajustado no lixo de bolas. Então, mas aí foi... Vocês averbaram a escritura de posse, certo? É a escritura de posse. Então, mas a escritura de posse, ela não dá a propriedade. Ela só vai te somar por direitos do capiente, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, a posse é um dos poderes da propriedade. Mas o registro de imóveis já consta. E consta lá a posse. Só que o registro de imóveis, ele é um órgão arquivista para a posse. Só que isso é legal? Isso, Ele é um, só que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer só um arquivo. Se alguém questionar aquela posse, ele pode. Já a propriedade, o buraco é ali mais embaixo. Entendeu? Porque a posse você consegue conter. E a propriedade você consegue com registro. Então, digamos o seguinte, a gente vai lá em conluio e fala que o Carlos tem a posse do imóvel lá por 25 anos. O cara do registro de imóveis vai aceitar aquela escritura de posse com os confrontantes lá, tal, vão assinar os confrontantes, e beleza. Se alguém falar depois que juntar conta de luz, pagamento de imposto, que nunca isso foi verdade, que ele está lá a vida inteira, tem uma quitandinha do Zé que todo mundo conhece, essa posse aí vai cair por terra, tá? Então tem que tomar muito cuidado na venda da posse. Essa é uma vida. Oi? O outro empreendimento que eu tinha lá em Temuju, Aham. a milhão, 10 mil, mas só dá 100 mil hectares. Certo. Também, então, mais ou menos essa foi o que você falou. Ele tinha posse, mas tinha alguém que testando que ele tinha não sei o que, não sei o que. Aí eu, quando a igreja assim, o que eu faço? Pulo fora. Eu acho assim, não é necessário pular fora, mas acho que tem que ter uma cautela maior e recomendar às pessoas que, assim, não faça transação monetária. Vou dar uma arras de 1 milhão para o negócio. Não faça isso porque você pode ter numa armadilha. Essa parte você é bem seguro, aí eu não vou em frente. Exatamente. A gente tem uma métrica aqui que mais ou menos vale 30% a menos a posse. Porque o uso capião custa de 5% a 15% do valor do imóvel. Então, se você vai comprar um imóvel hoje que precisa fazer uso capião, se você pagar 30% a menos, você vai pagar o corretor, vai pagar o advogado para regularização e ainda vai ter uma margem de lucro lá de 15%. Um negócio que você resolve em regra em até um ano, é uma margem de lucro considerável. Tá? Mas, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado para saber se de fato é o possuidor. Porque o grande problema é esse. Você pega, por exemplo, lá, Matinhos, o cara te chega com um mapa e fala assim, esse pedaço aqui é meu. Aí você olha, não tem rua de nenhum lado, não tem nada tal, e como é que o cara exerceu a posse naquele prazo? Né? Agora, se o cara tem uma casinha no local, aí é mais fácil. Você entra no Google Maps, não sei se vocês sabem, se você clicar lá no Google Maps e der um histórico, você vai ver ano a ano, ou a cada 2 anos, depende da região, como que estava a foto do local. Inclusive, a gente está entrando agora com uma reintegração de posse de um cara que ia reentrar com o Capião, mas ele não vai conseguir, porque começou a edificar faz 2 anos só.
Então ele não vai conseguir provar que ele tinha casa lá há 5 anos, que é o requisito dos campeões de 5 anos. A área da 250 metros. E a invadida? Então a gente já vai entrar no mérito aqui, né? Como só dar mais um puxado na posse. Eu vejo muitos corretores da posse antecipada do imóvel na compra e venda e chamar de posse precária. Posse. Não é de posse precária, tá? Não é posse precária. A posse é direta. Direta é o seguinte: eu vou lá e eu possuo a coisa. Então eu vou lá e pego ela e eu tenho uma autorização para fazer o que eu quiser com ela. Mas essa autorização não vai valer por um determinado período de tempo. A partir do momento que eu não pago mais a parcela, ou que eu fico inadimplente lá no meu contrato, eu tenho contra mim o direito lá que seria uma ação de reintegração de posse. Então, eu digo o seguinte: o cara vai comprar lá um imóvel seu, ele vai pagar um imóvel de 200 mil, paga 50 mil agora, 50 mil em dezembro, 50 mil no ano de dezembro, 50 mil no outro dezembro. Vai pagar lá em 3 anos. Caso esse faz lá a promessa de compra e venda e dá para o cara a posse do imóvel. Se ele não pagar a próxima parcela, você coloca no teu contrato lá uma cláusula de rescisão e tira para o imóvel. Tá? Você pode pegar e fazer isso. Posse indireta. A posse indireta é daquele cara que ele é o dono da coisa. Então, quem tem imóvel financiado, você não tem a posse indireta do imóvel. Quem tem a posse indireta é o banco. Se você tem uma situação de aluguel, a mesma coisa. O locador só tem a posse indireta. Ele não pode entrar no imóvel lá, se o inquilino não deixar. Porque ele só tem a posse indireta da coisa. A posse direta é exercida pelo alienante, né? Porque tem lá o financiamento, na questão dos usufrutos também, ele vai exercer a posse direta, e na locação também a posse direta. Aí eu tenho a posse de boa-fé, que é o seguinte: Jacob chega para mim e fala assim: doutor, vou te vender aqui esse terreno em Guaratuba, eu faço um contrato de promessa de compra e venda com ele, é um imóvel particular dele, comprei o imóvel, chego lá, coloco minha quitanda, monto, faço uma casinha, faço tudo às claras. Eu tenho lá, então, uma posse de boa-fé. Agora é o seguinte: o Carlos fala para mim assim: Lô, você quer comprar um imóvel lá em Campo Largo? Você vai o negócio seguinte, ó. Você tem que desmatar, você vai entrar pela rua lateral, e você faz a tua casinha lá no fundo, mas não deixa ninguém ver. Se alguém ver você lá, você sai correndo. Quer dizer, eu vou ter lá, então, uma posse clandestina, tá? Não é às claras. Então, essa posse, ela não é válida para o nosso amigo escorpião, tá? Então, a posse de má-fé, a pessoa tem o conhecimento de que tem um dom. Ele tem o conhecimento de que não pode fazer. Posse justa, que a gente chama de justo título. Então, eu fiz um contratinho lá, né? Eu não invadi o imóvel, a posse não é clandestina, não é precária. Quem que tem a posse precária? Imagina o seguinte: se o Jacó está lá querendo se aposentar, fala: Jacó, vai lá cuidar da minha chácara lá, você pode morar lá até você morrer. Ele, então tá bom, então vou lá, tem um laguinho para pescar, vai embora. Ele está na posse porque eu permiti. Então eu dei para ele a posse, mas para ele essa posse é precária. Por quê? Eu dei ela na confiança. Não foi mediante um pagamento, não foi de nenhuma outra forma. Eu fui lá e simplesmente cedi a posse para ele. E a nossa amiga posse injusta é aquela posse que eu vou lá e eu tomo a força. Se eu faço esbulho, eu pego a cerca e jogo ela no terreno do vizinho. Eu tenho um sítio, por exemplo, eu não conselho. Só no começo, Sim. Vai botar alguém lá dentro, faz um contrato de locação, aluga uma casinha. Na área rural, a gente não chama de locação, a gente faz um arrendamento rural. Mas a ideia é justamente essa. Você faz lá, porque senão depois o cara entra com uso campeão. Uso campeão. Beleza? Se eu fui lá, comprei aquela posse de boa-fé, tô lá no terreno, aumentei a casinha e tal, e aí depois chega alguém e fala: olha, eu sou dono desse negócio aqui, e eu consegui provar que eu não fiz, sabendo que aquele imóvel não era meu, que não era da pessoa que me vendeu, eu tenho direito à indenização daquilo que eu gastei, tudo daquilo que foi acrescido ao imóvel. Tá?
Já numa posse de má-fé, se eu pegar e começar a identificar de forma clandestina, fazer um bunker e tal, eu perco tudo. Tá? Eu não tenho direito nenhum sobre a coisa. Então, posse justa, não violenta, não clandestina e não precária. Como que eu sei se a posse é justa, se ela é injusta, se ela é de má fé, de boa fé? Vai lá e fala com o vizinho. Chega lá e fala, seu Jacó está na terra? Que isso, o Jacó está aqui há 40 anos. O pai pescava com o pai dele, eu não sei quem pescava com o primo. Todo mundo conhece a pessoa lá. Aí você já pega o nome dessa pessoa e fala assim, nós vamos no cartório depois fazer uma declaração de posse, que é o requisito para o uso campeão extrajudicial. Beleza? Já ao contrário, eu chego lá e falo assim, viu, mas e esse imóvel aqui é do senhor Carlos? O senhor Carlos não está vindo, não. Isso aqui é da Maria Tereza, que é quem cuida aqui desse lugar. Aí você tem que levantar, né, tomar cuidado e falar assim, ó, Carlos, não vou comprar com você, você vai vender para outro trouxa, que eu não. E aí a gente tem, para as ações possessórias, dois requisitos, um marco temporal que vai demonstrar a condução do processo. Se a pessoa for lá e entrou naquele imóvel há menos de um ano, eu tenho lá o que chama de posse nova. Eu posso entrar com o processo, pedir uma liminar e o juiz chuta o cara de lá. No meu caso lá que eu falei para vocês, o cara já está com a edificação há 2 anos. Então eu não posso pedir a liminar para tirar ele de imóvel. Eu vou ganhar ação, com certeza absoluta, mas eu tenho que esperar o trâmite normal. Já ao contrário, se eu conseguisse mostrar que só há 6 meses ele tem a casinha lá, aí sim eu conseguiria tirar ele na liminar da ação de reintegração de posse. Reintegração de posse, a posse era minha, me foi tomada, e emissão da posse, comprei imóvel, eu nunca tomei posse dele. Beleza? Fácil. Aí, por que eu falei tudo isso? Imagina o seguinte, a pessoa chega para você e fala assim, ó, eu tenho um negócio aqui para vender, mas eu não tenho documento. Eu tenho uma transcrição, né? Beleza, você vai e fala, show de bola, não vou me ajeitar. Eu aceito, a gente vai vender, a gente vai vender só a posse. Então, eu quero que você me dê a declaração de posse dos confrontantes e CAR, DIV, se for zona rural, toda a documentação, se for zona urbana, o IPTU e tal, que é tudo regularizado, para a gente fazer essa comercialização. Faz a comercialização, recebe na produção. Qual que é o problema de morte aqui? De morte. Já vi muito corretor fazer promessa de compra e venda para vender a posse. Então ele faz a promessa de compra e venda, aí ele coloca o objeto, terreno, não sei o que, para pôr a descrição lá. E não fala em nenhum lugar que a venda é só da posse. Aí se ferrou. Quando é que eu posso vender a posse também? Que a Caixa Econômica Federal não nos ouça. Quando eu tenho um imóvel alienado fiduciariamente. Entendeu? Se você tem uma alienação fiduciária, você não pode vender a propriedade. Porque, inclusive, é estelionato, está lá na lei. Mas eu posso vender a posse. Eu estou na posse, a minha posse direta, eu vendo a posse direta. Que o cara vai ter que vantagem ele tem com a posse direta? Ele pode pegar aquele imóvel lá e alugar. Então, ele pode explorar ele. Fechou? O uso campeão, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todo aquele emaranhado de documento, o tempo que você tem no imóvel, a certidão de confrontantes, a parte do agrimensor, o mapa, vai pegar tudo isso e vai transformar, bater no liquidificador e transformar no direito real de propriedade. Aí vai lá ter o nome do nosso amiguinho na escritura, na matrícula do imóvel, tá? O uso campeão, ele tem vários tipos. Os principais são o extraordinário, 15 anos, independente da forma de morar no imóvel ou não. Se a pessoa morar no imóvel, reduz para 10 anos o prazo. O ordinário, 10 anos de posse, com justo título e boa fé. Ou seja, você está lá no imóvel, todo mundo sabe que você é dono daquele pedaço lá, né? Você age como dono. E você tem um documento lá com alguém te vendendo aquele imóvel, beleza? Se for área urbana especial para moradia, eu ainda posso fazer isso em 5 anos. Então, imagina o seguinte, morreu a vizinha,
Morreu a vizinha que mora em apartamento. Você viu que ela morreu, ela não tinha parentes. Você vai lá e faz o quê? Você entra no imóvel, mas não pode ser clandestino. Você entra no imóvel e fica lá no imóvel, tranquilo. Passou 5 anos, você entra com os campeão e fala, eu estou pagando condomínio há 5 anos, estou pagando IPTU, estou agindo como dono, participo das assembleias lá como dono e show de bola. Ordinário, então, boa fé, prazo de 10 anos, ideal para o caso que a pessoa tenha documentação parcial ou irregular. Extraordinário é o de 15 anos. Aquele que o gasto tem que provar que ele tem em cima da terra há 15 anos. Ele não precisa estar morando, não precisa de nada. Ele cercou, colocou o caseiro lá, fez o contrato com o caseiro e show de bola. E o especial urbano, que é o que tem a maior série de problemas. Por quê? Porque você tem que provar que você está há 5 anos e você tem que ter uma área de 250 metros. E aí tem um pulo do gato, que é o seguinte, 250 metros de terreno ou de área construída? Não sei. A gente já fez e ganhou com área construída também. Porque 250 metros de terreno é muito fácil de... É muito difícil de ter, né? Você tem mais. Agora, de área construída... Eu preço agora. Embaixo várias lojas, uma das lojas. Então, o pessoal que pegaram para ele, ficou lá. Está administrando uma coisa, uma sala lá, uma da voz. E até achei estranho, e depois mostrou alguém no bom restaurante, e às vezes fechou o restaurante, e estava escrito uma ordem judicial, não quer você sair imediatamente do fedor da retenção de posse. Depois não. Depois o cara perdeu o controle da cidade para lá. Perdeu o controle para lá. Eu nunca tinha visto isso assim. É muito legal, né? E aí, quais são as consequências do uso do capião? Imagina o seguinte, isso acontece muito, tá? O vozinho era dono do terreno, e aí você ficou no terreno, tá? Nunca pagou problema de imposto, e tá lá o imóvel para perder por causa dos impostos. Você vai lá e entra com o usucapião, ganha o usucapião, e você tem a quitação do IPTU para trás. O usucapião é uma forma de aquisição originária da propriedade. Então, tudo que tem de ônus é baixado. Imagine que tivesse 10 penhoras lá, penhora trabalhista, penhora de execução fiscal, penhora de qualquer coisa. Se a pessoa ganhar imóvel pelo usucapião, tudo isso é baixado e sai o registro limpinho, igual bundinha de neném. Beleza? Se eu fizer uma compra de posse, seja ela de imóvel alienado, seja ela qualquer outra, eu tenho que fazer o quê? Uma procuração, que a gente chama de procuração com poderes pacíficos, tá? Que é a única procuração que vale mesmo ficar em mão. Quando você olha essa procuração, ela é uma escritura pública. Então, fala o seguinte, que por este ato, o outorgante passa a outorgar os poderes amplos, gerais limitados para exercer o poder sobre a coisa, inclusive de venda para si, ou seja, ele pode adquirir pelo preço de tanto, já vai para o valor, e ele paga o imposto. Você recolhe o imposto como se você tivesse adquirido a propriedade. Aí você pode vender, aquele esquema que a gente falou, porque não vai ter problema nenhum, você vai ter recolhido o imposto. Então não seria fraude. Tá? Isso é legal porque, se você tiver um problema, são postos da seu nome imóvel, você fica com a procuração na hora que você regularizar, você transfere e boa. E a nossa amiga procuração em causa própria, do artigo 113 e 685 do Código Civil. Tá aí o processo do campeão, como é que funciona, né? Tem lá coleta de provas, eu preciso dos vizinhos, eu preciso do mapa, eu preciso dos concordantes, e eu preciso da preparação que você está na posse há 5, 10 ou 15 anos, de acordo com o tipo de processo que eu vou entrar. Faço via judicial, né? Ou faço isso via administrativo. O judicial é intimado ao município e quem está na matrícula, e os confrontantes, ninguém se opondo, o juiz dá a sentença lhe dando a propriedade por força da sentença, e eu levo lá no registro de imóveis e sou proprietário. Beleza? No extrajudicial,
ele é um procedimento um pouco mais simples, porque eu pego toda a sua documentação, levo ao registro de imóveis e ele de 30 a 90 dias me dá o parecer. Se o parecer for favorável, ele já vai fazer o registro. Se for negativo, aí ele remete automaticamente para a vara civil o processo, para que tenha uma instrução probatória maior. Aí, o que mais que faltou, né? Da compra e venda, da permuta, da venda da posse? Os direitos hereditários. Imagine que, não sei se vocês sabem, mas quando morre alguém, o bem já passa para os herdeiros. Então, as imobiliárias estão em colocação. Você tem lá, fez o contato com o seu Zé. Seu Zé foi lá e morreu. E aí chega o filho lá, Paulo, e fala: meu pai morreu, eu quero que você pague o aluguel para mim. Beleza, você vai lá, pega a certidão de óbito e começa a pagar o aluguel para ele. Daqui a pouco vem Maria, Josefina e não sei quem, e fala assim: nós somos filhos também lá do São José, e a gente quer que você divida por 4 aqui o valor do aluguel. A imobiliária, em regra, dessa hipótese, vai fazer o quê? Depositar em juízo o valor. Ou ela paga para o primeiro, ou ela deposita em juízo, tá? Porque quando há dúvida, eu não sei para quem eu tenho que pagar. Eu tenho, então, o direito de fazer ação de consignação em pagamento. Porém, se eu já tenho um contrato, por exemplo, com um dos herdeiros, o herdeiro veio primeiro lá e falou que é ele, você paga para ele, e aí depois ele vai responder perante o monte. Ele vai responder perante os outros sucessores pelos valores que ele recebeu, tá? A imobiliária não tem responsabilidade quanto a isso. O que a gente recomenda? Se começou na briga, depois você juízo o valor e manda eles resolverem isso daí lá no processo. Aí eu posso fazer o quê? Eu tenho então direito a um apartamento e eu quero fazer a transmissão desse apartamento já para poder puxar o resto do inventário. Né? Qual que é a melhor forma, a forma mais rápida de fazer isso? Através da venda dos direitos acessórios. Então, eu falo o seguinte: eu tenho lá 50 imóveis ou 10 imóveis, e eu tenho 3 filhos, e não tenho dívida, eu tenho X de dívida, e aí, vendendo esse imóvel, eu não vou dilapilar o meu patrimônio, eu vou usar esse recurso aqui para quitar as outras dívidas e pagar os parentes. Show de bola. Você vai lá, faz essa escritura de venda dos direitos hereditários, transfere o direito, é como se fosse o direito a ser herdeiro. Né? Aí, então, esse contrato ele vai ficar vinculado ao inventário. Quando o inventário pagar os credores e os herdeiros, você vai receber lá a tua ameação, né, aquele imóvel que você adquiriu pela conta dos direitos hereditários. Eu fiz uma venda com 3, onde faleceu o pai, 4 filhos. E aí no inventado, eu tinha a venda que eu fiz, uma coisa que eu já ia comprar uma venda. Certo. Uma venda de 2020, certo? Eu consegui convencer de várias vezes que eles fossem justos. E entre eles, para aguardar o inventário todinho em cima, Lógico. tirasse. Destacasse que ele pode fizeram um alvará judicial no seu caso, né? Exatamente. E aí o alvará judicial, ele já tem a força. O alvará já tem a força do inventário. Então, de fato, é como se fosse feito o inventário, mas agindo muito bem. Tá? E esse aqui tem essa justificativa que você vai usar para pagar o inventário. Mas digamos que não desse, por exemplo, aí você faz a venda do direito hereditário. Ontem está previsto lá no nosso amigo Código Civil, 1973. Quando a pessoa morre, o bem já passa por ele. Então, você já pode pegar e dispor daqueles bens, né? Pelo jeito hereditário ou fazendo também o próprio inventário. É totalmente vago, então não é cachorro, não é venda da posse, né? É totalmente legal. Qual que é o problema disso daqui? É você saber quem são os herdeiros. Porque, ainda mais hoje, nesse mundo de promiscuidade, a pessoa morre e você descobre que você tinha mais um ano 40. Né? Então, imagina o seguinte: morreu lá o senhorzinho, tinha 3 filhos, então aí faz a venda de todo mundo, daqui a pouco faz mais 2. Um de cada mãe. Entendeu? Aí você pode travar aqui a sua venda. Então, isso daqui toma muito, muito cuidado para fazer. Tá?
qual que é o problema? Os herdeiros, eles têm preferência. Então, se você fizer uma venda para um e alguém ficar de fora, e se de fora quiser aquele bem, ele passa à tua frente e ele pode pegar essa tua cota. Tá? Então é importante fazer o quê? Análise familiar, avaliação patrimonial, lógico, né, assessoria jurídica, e ter um contrato detalhado, bônus de bônus. Então, assim, por exemplo, caso eles façam algum óbice para assinar alguma coisa no futuro e tal, a multa vai ser pesada, 25%. Tá? Você pode lá estabelecer uma série de consequências para essa transação. Aí, né, precisam colocar assim, detalhadamente, o que é análise familiar? Vê se o cara não pulava seco, vai no boteco que o cara frequentava, você viu? E o Tonhão, era mulherenga ou não? Ih, Tonhão para de seco, verdade? Se tem processo, você pode tirar a certidão, né, na vara de família, para ver se tem lá uma manifestação de paternidade e tal. E olha como é complexo isso, não sei se vocês sabem, mas existe hoje a sócio-afetividade. Então, imagine que eu vou lá, me separo, e daí eu arrumo uma outra companheira ou companheira que tem um filho. Aí eu vou lá, gosto da criança e tal, e viro pai da criança também. Né? Eu faço lá o reconhecimento sócio-afetivo daquilo. Quando eu faço isso espontaneamente, beleza, fui lá e conheci, coloco a criança no meu nome, show de bola. Cada criança hoje pode ter 2 pais, então tá bem, 2 pais mais o pai sanguíneo, né? Então pode ter 3. Mas se eu tiver uma vida social com a criança, tratando ela como pai, e não fizer essa declaração, eu posso, ou né, ela quando eu vier a falecer, pode entrar e pedir o reconhecimento sócio-afetivo pós-mortem, entendeu? Então imagine só, você está comprando uma venda da posse lá, e aí está rolando um processo na justiça, que eles estão tendo um reconhecimento pós-mortem, não é da paternidade, né? É da sócio-afetividade, então não tem relação consanguínea, beleza? Não foi nem a pro lado de seco, você está assumindo o filho de outro, fechou? Dá para fazer isso de família que não é harmônica? Não dá. Então tem que estar todo mundo bem, assim. Tem que ser todos melhores amigos. O que é legal? Esse imóvel, essa transação, ela é uma transação que para o investidor dá muito lucro. Por quê? Você não vai pagar nem 60% do vale. Só o custo do inventário aqui é 15%, digamos. Então você vai pagar lá 5%, entendeu? Tem que ter vantagem. Se não for para ter vantagem, faz o cumprimento. Qual é a comissão da imobiliária aqui? Vai ser 6%? Talvez não. Talvez você tenha que esperar 1, 2 anos para o negócio desenrolar. Aí você vai cobrar mais caro também, beleza? Então por isso que esse negócio aqui é muito legal, tá? Eu quero deixar o convite para vocês, o pessoal que está em casa, para não esquecer de participar do Carnaval semana que vem, né? Lembrando, lógico, né, das medidas contraceptivas lá. Se beber, não dirija. Se for transar as camisinhas, enfim. Porque são depois do teu conhecimento da paternidade, enfim. E aí, na próxima semana, no dia 11, a gente vai fazer um mês diferente. A gente não vai falar de direito, tá? A gente vai falar também algumas coisas de consequências jurídicas, mas a gente vai falar sobre inteligência artificial. Esse slide está lá no meu stories. Eu fiz ele em 1 minuto e meio. Eu levei 32 minutos para concatenar a apresentação. Lógico, né? Eu sou advogado com mais de 20 anos de experiência, então eu sei tudo isso aqui de cabeça. Eu não preciso do slide, o slide é para quem vem da palestra, para ele ter a referência. Então eu peguei e fiz ele todo com inteligência artificial. Então essa foto, essas pessoas não existem, então o logo não existe, aquela sala não existe. Toda a apresentação, esse cara não existe, esse negócio não existe. Eu não sei fazer nada disso daqui, nada. Se me der um PowerPoint, eu mostro e abrir, tá? Mas a inteligência artificial faz sozinho e eu vou ensinar você a fazer isso e muito mais na semana que vem, tá? Então, no meu link de contato, se vocês quiserem escanear, tem lá o link das palestras e terminamos aqui nosso quinto encontro do mês e meio, né? Porque começou em janeiro, foi um mês, fevereiro mais curto, que só de 5 encontros, eu fiz o primeiro em janeiro, falando de cumprimento, beleza? Obrigado, pessoal, valeu aí.